O rio Eufrates é considerado o maior rio da antiguidade e guarda acontecimentos históricos e segredos que vão além do nosso entendimento. Porém, algo terrível está acontecendo com este rio e a cada ano que passa, ele tem ficado cada vez mais seco. E muitos povos da Ásia Ocidental já estão sofrendo com a falta de água desse rio, que sempre foi muito importante e imponente. E o pior de tudo é que os países que são banhados pelo Eufrates parecem não estar muito preocupados com a situação do rio. E em alguns casos, ainda agem contra a recuperação do rio. Mas, se eu te disser que esta situação de seca do rio Eufrates não se trata apenas de uma grave crise ambiental, mas também faz parte do cumprimento de algumas profecias bíblicas relacionadas ao fim dos tempos. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você que o livro do Apocalipse traz revelações impressionantes sobre o futuro do rio Eufrates, que estão diretamente ligadas ao Armagedon, ou seja, a batalha final entre Jesus Cristo e Satanás e seus demônios. Será que a seca deste rio é um sinal de que nós estamos muito próximos da chegada do Anticristo? O que vai acontecer com a humanidade se o rio Eufrates deixar de existir? Essas e outras respostas veremos nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Teologicamente. Se você gosta de vídeos de curiosidades bíblicas, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Segundo o livro do Gênesis, capítulo 2, o rio Eufrates é um dos rios que banhava o Jardim do Éden. Suas águas passavam pelo local que Deus fez para ser a morada de Adão e Eva e de todos os animais que ele criou no princípio de tudo. E já em Gênesis capítulo 15, nós vemos que o rio foi nomeado por Deus como um dos limites da terra prometida que seria dada aos descendentes de Abraão. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão e aos seus descendentes. Dei essa terra desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Esse rio nasce, atualmente, onde está localizada a Turquia. Ele passa pela Síria e Iraque e deságua no Golfo Pérsico. O Eufrates tem 2.700 km de extensão e é a principal fonte de água potável de milhões de pessoas. Além disso, as águas são usadas para irrigar lavouras e alimentar usinas hidrelétricas e produzir eletricidade para mais de 1 milhão de famílias. Mas, o que sempre foi uma região crescente e muito fértil, está se tornando um local de medo e incertezas, uma vez que sua principal fonte de águas está simplesmente desaparecendo. Segundo autoridades iranianas que acompanham a situação do rio Eufrates nos últimos 3 anos, a estação chuvosa na região começou mais tarde e terminou mais cedo, fazendo com que o volume de água existente do rio diminuísse, sendo que em alguns pontos o leito do rio já secou completamente. Um grupo de cientistas afirma que não é apenas a questão climática que está afetando o volume das águas, mas também a má gestão da política das águas dos governos dos países banhados por ele. Há quem diga inclusive que os países querem que o rio seque de uma vez por todas, por algum motivo que ainda é desconhecido. Afinal de contas, qual o benefício que a desertificação de um rio traria para a humanidade? Qual o interesse desses governantes? Acontece que é exatamente com a morte do rio que a profecia sobre o Armagedon irá se cumprir de acordo com a Bíblia. Os reis do Oriente vão caminhar pela terra seca onde corria o rio Eufrates, até o Monte Meguido, onde irão lutar contra o exército de Cristo na batalha final. Veja só o que o Apocalipse no capítulo 16 nos revela. O 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Assim que o rio Eufrates secar totalmente, a trombeta irá tocar e os demônios presos por Deus vão se soltar para destruir 1/3 da humanidade, com seus 200 milhões de soldados. Leia o texto que o apóstolo João deixou registrado no Apocalipse. O 6º anjo tocou a trombeta, e eu ouvi uma voz dos 4 cantos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então, foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. E não vai parar por aí. Esses serão os 4 espíritos malignos
que irão mobilizar os governantes do Oriente para marcharem pelo rio Eufrates e lutarem contra o exército de Jesus. Isso significa que nós estamos cada vez mais nos aproximando do fim dos tempos. O processo de seca do rio Eufrates começou há mais ou menos 35 anos e está cada vez mais acelerado. E pelo que tudo indica, o espírito do anticristo já está operando através da vida desses governantes, fazendo com que eles acelerem a seca total do rio. Eu sei que o anticristo ainda não foi anunciado, mas o espírito dele já está sentado sobre os corações de muitas pessoas no mundo. Não foquemos apenas somente nos rumores da construção do terceiro templo em Jerusalém. Também não precisamos ficar esperando pelo anúncio do grande acordo de paz entre as nações e religiões que acontecerá antes da volta de Jesus. Tudo será apenas um desfecho do que já está acontecendo hoje, bem debaixo dos nossos olhos, inclusive a seca do rio Eufrates. Não precisamos ter medo do anticristo e muito menos da batalha do Armagedon, porque a palavra de Deus nos garante que Jesus vencerá a guerra contra o inimigo e o lançará no lago de fogo que arde com enxofre, onde será atormentado por toda a eternidade. O Senhor nos guardará do dia do juízo e nos levará para viver a eternidade ao seu lado, na Nova Jerusalém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Obrigado por ter ficado conosco até o fim desse vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo com uma curiosidade ou estudo bíblico. E não esqueça, pense teologicamente.